Olá a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal História Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos estudar sobre o Egito Antigo. Se você que está acompanhando a nossa aula online também tiver alguma dúvida, aqui no cantinho você pode fazer sua pergunta. Estamos aqui para atender você também, nosso principal cliente. Bom, senhores, a ideia é o seguinte. Hoje, o que seria o Egito Antigo? Primeira situação, uma civilização. Para a gente pensar isso, geralmente a gente precisa dar uma olhadinha, né, com relação à sua localização. Então, o Egito, ele localiza-se, né, aqui, ó, essa região do rio Nilo, tá? Tá no nordeste da África, beleza? Região aqui do Monte Sinai, né, a região do Sinai aqui, tá? Aqui é Israel, atualmente. Bom, quais são as características físicas, professor? Norte da África, nordeste da África, ok? Temos ali uma região, né, desértica, praticamente desértica, porque assim, essa região do alto é uma região pedregosa, ou seja, regiões de montanha. É nessa época aqui, né, essa região de montanhas, mais as matas, né, equatoriais aqui, no tempo de chuva, elas acabam aumentando o nível, né, dos afluentes que formam o rio Nilo, e assim vai ter as cheias do rio Nilo, que ocorrem de 6 em 6 meses. Professor, as cheias têm a mesma regularidade do que tinha naquela época, na atualidade? Não, por conta das mudanças climáticas. Tudo bem? Bom, região desértica, clima desértico, tá? No norte aqui, né, eu tenho o mar Mediterrâneo. Aqui mais ou menos sul do Egito, nessa parte sudeste do Egito, eu tenho o Mar Vermelho. Aqui é o Mar Vermelho. O principal rio é o rio Nilo, tudo bem? Aqui é o principal rio, é o rio Nilo, tá? Vegetação, no norte, eu tenho ali uma vegetação litorânea, bem que assim na região do delta do Nilo, é a área mais fértil do Nilo. O Egito ainda é um dos principais produtores de alimentos da África, né? E produtor de alimentos para a Europa, tudo bem? Durante muitos e muitos anos, o Egito era o celeiro dessa região da civilização do Mediterrâneo, tá? E no sul, eu tenho aqui um grande deserto, que é o deserto do Saara, tá? E por isso que eu preciso, né, a importância do rio, porque as margens do rio aqui, nós vamos tendo a questão do sistema de irrigação, cultivo de alimentos às margens do rio Nilo. Então, por isso que o rio ele era muito importante. Quando chegava na época das cheias, né, então as águas aumentavam e alargavam as margens do rio. Quando chegava na época da seca, quando a água ia baixando, né, aquele sedimento daquela água barrenta ficava nas margens, ou seja, ali aquela lama, aquele humus, era uma terra extremamente fértil, e isso aumentava a produção. Os egípcios pensaram, por que não fazer um sistema de irrigação, ou seja, construir canais que ligavam da margem do rio para o interior, né, do território. Assim poderia reservar água no tempo da seca. Esse é os egípcios pensando há mais ou menos 5.000 anos, 4.000 anos atrás. Bom, professor, como que é a trajetória do Egito Antigo? Bom, gente, eu tenho um chamado período de 4.000 anos antes de Cristo, né, a 3.200 anos antes de Cristo, chamado período pré-dinástico, ou seja, antes dos faraós do Egito. Tá? Esse período, né, ele era marcado ali por uma população que viviam às margens ali do rio Nilo. Lembrando que o Egito é uma das maiores civilizações da antiguidade, né? E ela perdurou por muitos anos, por muitos séculos, né? Por milênios, né? Perdurou essa cultura. Eles habitavam ali às margens, a população às margens do rio, e essas cidadezinhas eram chamadas de nomos, eram comunidades agrícolas. Cada nomo, cada cidadezinha tinha um chefe, chamado de nomarca. E aí, foi daí que foram surgindo o quê? Os nomarcas do norte foram se unindo e criando um só território, que era o Egito do Norte, né? Ou também chamado de Baixo Egito. Na coroa desse rei do Baixo Egito, ele era uma coroa branca com uma serpente. Já na região do Alto Egito, na região de montanhas aqui assim, o faraó, né, o Vale do Nilo, também chamado como Vale do Nilo, ele vai usar uma coroa vermelha e um abutre. Quando ocorrer a união do norte com o sul, vai ter essa unificação territorial, aí muda tudo.
Aí um vai ter só um faraó para todo o Egito, e ele vai ter uma coroa vermelha com branca, tá? E uma abutre e uma serpente ao lado. Que é o processo de unificação dos territórios do Egito antigo, né? As margens do rio Nilo. Lembrando que o rio Nilo é um dos maiores rios do mundo. Ele tem uma extensão de 6.870 quilômetros. Tá? É um dos rios mais compridos, né, do planeta Terra. Ele só perde, hoje, né, há estudos que comprovam que o Amazonas ainda é maior do que o rio Nilo. Beleza? Mas por causa dos afluentes da Cordilheira dos Andes. Bom, a história do Egito ela é dividida em 3 etapas. O Antigo Egito, que vai do ano, né, 3.200 a 2.100 a.C. Período Médio, que é de 2.100 a 1.750 a.C. E o período do Novo Império, de 1580 a 525 d.C. Bom, turma, nós vamos observar o seguinte, né? Em primeiro plano, nós vamos observando que esse Antigo Egito, como que é esse momento histórico aí? Bom, o primeiro rei, pensa na história do Antigo Egito, é o rei Menes, tá? E ele criou uma capital chamada de Tinis, tá? É ele que vai conseguir unificar, né, o Alto Egito. Ele era o rei do Alto Egito, ele vai conseguir mandar tropas para o Baixo Egito e vai unificar esse território. Depois vai vir o seu neto, né, Menes III, que vai mudar ali a capital de Tinis para Mênfis, que seria lá na região do delta do Nilo. Esse rei é considerado, então, como um deus vivo. Daí o título de faraó, né? Faraó, faraó. Ele é um deus vivo, tudo bem? Representante do sol aqui na Terra, tá? Lembrando que o sol, ao longo do tempo, vai mudar o nome, né? Não que ele vai mudar o próprio nome, óbvio, não, mas os faraós mudam, né? Os sacerdotes mudam o nome do deus sol, né? Que vai ser chamado de Amon, de Atom, tá? De Ra, tá bem? Então, em cada momento, o sol vai ter um nome. Ra, Amon, Atom. Ramsés. Ramsés. Depois, Amenófis IV, de Amon. E depois, Akhenaton. Tudo bem? Tutankhamon. Tudo bem? Então, nós temos esses nomes, que é o nome dele em referência, né? Acopla o nome do sol com o nome do faraó. Bom, população servia ao faraó na construção de obras públicas e na produção agrícola. Época das cheias, tem como plantar? Não tem como. Então, aumentou as cheias, construção de obras públicas. Abaixou a água, tem como produzir? Tem sim. Então, aí a população é deslocada para a produção de alimentos. Então, a população nunca para. A população servil nunca para. Numa quarta dinastia, então, vai surgir a construção das pirâmides. Até então, gente, né, tinham pirâmides, mas era algo muito simples. Né? Na quarta dinastia, vai surgir, então, as grandes pirâmides. E aí vai ter a pirâmide de Khéops, né, de Khéops e de Mykerins. Lembrando que a de Khéops é a maior de todas, com 134 metros de altura. Então, aproximadamente aí um prédio de 35 andares, mais ou menos 35 andares. Tá? 35 mais, né? Vai dar aí 40, quase 50 andares. Tudo bem? Bom, crise dessa política do Império. Né? Primeiro, vai acontecer secas no Egito e as enchentes desreguladas. Bom, isso gera uma fome na população, né? E o rei, o faraó, para tentar manter o equilíbrio, aumenta os impostos. Isso gera revoltas populares, uma crise na administração pública, e isso é algo fácil para a invasão dos estrangeiros. E o primeiro povo a invadir o Egito são os chamados povos Ixos. Tá? São os Ixos que vão invadir essa região do Egito, mas não vai perdurar por muito tempo, não. E aí vai surgir, então, o Médio Egito. Bom, Médio Império, né? Como se diz. Esse Médio Império está aí por volta de mais ou menos 3.000 anos atrás, né? No segundo milênio, ali antes de Cristo. Né? Após ali ter, né, o conflito ter acabado ali, durante, né? Muda-se então a capital, né? Para Tebas, que seria o interior do Egito. Um período de prosperidade, grande crescimento de produção agrícola. O faraó consegue controlar toda a sociedade, consegue controlar a política, os sacerdotes, né? E nós vamos observar que as revoltas campesinas, as revoltas, né,
reivindicavam a maior autonomia, né? Porém, o poder central, o poder do Egito, vai tentar ali conter aquela situação, né? E aí vai ter um novo momento, de novo, né? Uma outra invasão estrangeira. Os Hicsos ali, de novamente, né? Tinham ali as técnicas de uso do cavalo, das rodas, ali por volta do ano de 1800 a.C. E aí esse Médio Egito sofre novamente ali uma invasão estrangeira. Quem vai chegar para governar também, quem vai chegar para ocupar ali o território, também vai ser conduzido ali, é o povo hebreu. Ele vai ficar mais ou menos ali naquela região do Egito uns 200 anos. E aí, olha que interessante, é nessa hora que os hebreus, né, eles são escravizados, e eles vão ficar durante o governo egípcio ali 400 anos, que é onde nós vamos ver agora no Novo Império. Os egípcios ficarão ali 400 anos, né, sob a escravidão do povo egípcio. Aí vai aparecer, né, o Ramsés, né, o Moisés aparece aí, o governador José, que aparece em algumas novelas dessas emissoras aí, enfim. Amenófis IV, por volta do ano de 1580, expulsou os Hicsos do Egito, tá? E aí é o processo, né? Eles que haviam escravizado ali os hebreus ali, conseguiram a sua liberdade. Os hebreus conseguiram, né? Escravizaram os hebreus que conseguiram a sua liberdade a isso. Então, os egípcios, né, escravizaram, os hebreus já viviam ali no Egito, ficaram escravos ali do povo egípcio até o ano de 1250, são 400 anos de escravidão nas mãos do povo egípcio, e aí ocorre ali, né, uma unidade política em volta de Tebas, vai ter um novo governador, um novo imperador ali, né, Tutmés III, e aí ele vai tentar, né, invadir terras da Síria, da Fenícia, uma expansão territorial, né, até a região do Sudão, o Sudão do Sul, né, hoje país chamado Sudão do Sul. É o primeiro império mundial que se tem na história, com uma grande cavalaria, uma frota naval, arqueiros, lanceiros, barcos, carros de guerra, tudo bem? É um dos maiores. E aí, Amenófis IV, né, que seria ali o tataraneto ali de Amenófis I, vai falar o seguinte: olha, no Egito não vai ter mais esse politeísmo, vai ter apenas um deus, Atom, e eu sou o exclusivo sacerdote, né, de Atom, então todos devem então reverência a Atom, e como eu sou representante, todos devem reverência, né, reverência a mim, né, que é o faraó. Então aí vai ser o processo de uma espécie de monoteísmo. Muito cuidado, muita gente confunde, né, essa influência desse monoteísmo com o judaísmo. Muito cuidado, totalmente errôneo, tá? São datas contrárias, né? Esse monoteísmo é bem depois ali do surgimento do judaísmo, tá? Muito cuidado, porque às vezes eu vi aí algumas vestibulares não, mas eu vi alguns professores aí, né, escrevendo questões relacionando ao judaísmo como uma influência egípcia. Nada a ver, não tem nada a ver com isso, tá? O monoteísmo judaico ele é muito mais antigo, ele é lá da região da Mesopotâmia, da cidade de Ur, no tempo de Abraão, né, há mais ou menos ali no século IV a.C. Não tem nada a ver com esse monoteísmo egípcio, tudo bem? Deixa bem claro isso aí. Bom, Amenófis, então, né, ele vai mudar seu nome para Akhenaton, né, em homenagem a Deus Sol, ao Deus Atom. Vai ser uma crise política entre o faraó e os sacerdotes, né, e Akhenaton teve seus descendentes masculinos aí, os sacerdotes o depuseram, tiraram do poder e colocou o seu genro, né, Tutankhamon, e aí é onde aparece Tutankhamon, o grande governador do Egito. Beleza. Nesse novo império, né, na segunda parte, de 1500 a 1580 e a 525 a.C., nós vamos ter um cara, nesse período, nesse intervalo também, nós vamos ter aí um cara chamado de Ramsés II, que continuou a expansão. E é nesse Ramsés II, né, que vai ser a crise, é ele que vai ali ter a crise com os hebreus, que é quando os hebreus fogem do Egito, né, a fuga do Egito, e é essa fuga do Egito, que eu deixar bem claro, tá? É essa fuga do Egito que dá origem à Páscoa judaica, que aconteceu uma semana antes da nossa Páscoa, tudo bem? Da Páscoa cristã católica. Nesse final de semana será a Páscoa dos ortodoxos, que segue o calendário juliano. Nós, católicos romanos, né, ou quem é católico romano, melhor dizendo, né, segue o calendário gregoriano. Bom, as principais construções durante o governo de Ramsés é a cidade de Luxor e a cidade de Karnak,
tá? Uma das grandes cidades aí. Conflitos internos, né, entre ali o faraó e os sacerdotes. No ano 1100, o Egito então é dividido, né, entre Baixo e Alto Egito. Lembrando que o Alto Egito é a região do sul das montanhas, Baixo Egito é a região do norte, próximo ali ao delta do Nilo. O Egito, veja que está ali muito frágil, e ele sofre, né, a invasão dos povos da Síria, né, de Assurbanipal. Depois, os persas, né, vai ser invadido, né, vai ser ocupado ali por uma dinastia, a dinastia Saíta, né, a cidade de Sais tornou-se capital do novo império do Egito. Lembrando que o faraó Samético, né, ele é de origem grega, esse cara é de origem grega, vai ficar pouco tempo. E aí nós vamos observar também a invasão, esse renascimento saíta, né, aí uma nova capital, o faraó nasceu, né, Necal, melhor dizendo, ele vai dar essa origem aí ao mundo grego, né, dentro do Egito. Os gregos vão ocupando ali o norte do Egito, dando essa origem. Cambises vai também ali, né, tentar ocupar o Egito, mas tem uma resistência. E aí vai ter ali, ó, né, os egípcios conseguem ter um forte controle marítimo ali, patrocinado pelas viagens de Amon, aí, a costa, né, africana, né, que era um início. A disputa, né, vai levar à fragilidade desse império, que vai ser, no terceiro momento, como havia dito, Cambises, rei persa, vai invadir o Egito na Batalha de Pelusa. O Egito tornou-se, então, uma província persa. No ano 32 a.C., o Egito vai ser dominado pelos gregos, como havia dito novamente, controlado pelo Ptolomeu, que vai dar origem a uma família ptolomaica, e Ptolomeu é um general, né, macedônico. Ele vai ter aí vai ser vários descendentes. E na época do Império Romano, né, a Cleópatra VII é ela que vai negociar com Júlio César e a mesma que vai negociar, que vai casar com Marco Antônio, né, no fim da República Romana e início do Império Romano. Tudo bem? Bom, o Egito vai ser controlado pelos romanos. O Egito vai se tornar, com a invasão romana, o Egito vai se tornar uma província particular do imperador. Tudo bem? Lembrando que o Egito era o maior produtor de cereais, como eu havia dito. Então, para o Império Romano, isso é importante para manter ali a paz dentro do Império Romano. Ok? Bom, nós vamos observar também que outras situações, outros povos vão dominando o Egito, como os povos árabes, os povos turcos e os ingleses. Tá? E o Egito só vai ter a sua independência lá no século XX. Então, o Egito é um território, né, governado por vários povos. É uma cultura que tem mais de 5.000 anos, né? Quase 6.000 anos. Tá? E agora nós vamos ver a parte da cultura egípcia. Como que é essa cultura? Bom, professor, o que esse povo alimentava? Primeiro plano, eles comiam tâmara, que é uma espécie, né, de uma semente. Não é bem uma semente, mas é uma frutinha, que tem uma semente no meio. E você tira essa semente e começa a comer essa casca dessa fruta. Ela é muito gostosa, muito saborosa. Marrocos é um dos maiores produtores de tâmara do norte da África, mas as tâmaras, né, da Tunísia e as tâmaras da Líbia e do Egito são as mais gostosas, não tem como dizer. As da Marrocos são muito boas, mas as tâmaras do Egito, né, você compra isso, né, nas casas, nos empórios, né, de empório árabe. Bom, cevada, né, ela era plantada ali. Muita gente se engana, né, com relação à cevada, e essa cevada, essa bebida que vai ser a primeira cerveja da humanidade, né, ela é produzida no Egito, e depois ela vai sendo, né, a semente da cevada, que é ali, né, da família de capim, é ela que vai ser cultivada na Europa, e aí sim vai ter o aprimoramento, mas lembre-se, a primeira cerveja da humanidade, né, foi inventada no Egito, usada, né, para os rituais de festa em homenagem às divindades, Osíris e outras divindades ali, né, Anubis e outras coisas. O trigo é produzido também no Egito, o algodão, papiro e linho. Lembrando que é do papiro que você faz é o primeiro papel, né, que se tem na história da humanidade. Lembrando que o papel retirado, como você conhece, a celulose, foi inventado ali pelos chineses, mas o papiro é o primeiro modelo de papel. Eles pegavam uns filetes de um tronco dessa
material desse papiro, cortavam os filetes, colocavam eles intercalados, né? E a própria resina colavam isso aí, punha para secar, depois vinha com outra resina, vinha com um pedaço de pano, vinha com outro pedaço de papel, e assim se fazia o papiro como a gente conhece, né, na história do Egito. Na pecuária criavam carneiros, gansos, cabras e cavalos. No comércio havia um comércio tanto terrestre quanto comércio marítimo. Professor, como que era então a sociedade no Egito Antigo? Gente, Faraó, Senhor Supremo, escolhido pelos deuses, e mais embaixo havia o primeiro-ministro, conhecido também como vizir. Conhecido também como vizir. Tá? Ele era responsável ali pela justiça, pelo comando do exército, pela cobrança de impostos e pelos assuntos internacionais. Veja que o faraó, ele morava no palácio, né? Mas ele não tinha muito acesso à população. Quem tinha acesso a esse contato com o povo era o vizir, tanto que ele ficava isolado, né? Ele não tinha contato com o povão, né? Ele e a sua família ficavam isolados. Então, para conversar com o faraó, você passava, né? Você entrava no palácio, passava por uma câmara, depois por uma outra câmara, para depois chegar numa outra sala, depois chegar numa antecâmara. E ali nessa última antecâmara havia um lençol, né? Um pano branco, tá? Uma espécie de uma cortina, que ficava numa outra sala, o faraó. Então, lá de longe, ele respondia para quem estava nessa sala. Tanto que ele era, né, visto como poderoso. Então, era dali que tomava as decisões, né, do faraó. Então, passava assim, né, de uma ante-câmera para chegar no assunto até o vizir, né, que era separado ali por uma cortina. Vinha um grupo de sacerdotes mais embaixo, tá? Que também acompanhava, né, junto com esse vizir, tinha um exército, tá? Tinha bem claro isso, então, faraó, vizir, exército, sacerdotes, tá? E cada um cultuava ali, né, representava uma espécie de uma divindade. Esse sacerdote, ele casa, ele tem família, e era uma honra, né, um dos seus filhos se tornar sacerdote, dando continuidade na história da família. Esses sacerdotes tinham privilégios, sim, moravam em melhores condições que as demais categorias da população, eram responsáveis pela escrita, pela leitura, pelo censo, né, para saber o que tinha, pelo cerceamento de todo o Egito Antigo. Mais embaixo haviam os comerciantes, os artesãos, e vinham os trabalhadores públicos, chamados de felás. De felás. Felás do Egito, tudo bem? Os felás, tá bom? Eles eram trabalhadores que, né, eram servos, que cuidavam, né, era a maioria da população, ganhavam um pedaço de terra, porém as terras, deixa bem claro, pertencia ao Estado, pertencia ao faraó. As terras não eram da população, as terras eram do Estado. A população recebe o direito de uso e fruto para cultivar naquelas terras, lembrando que aquelas terras, boa parte da produção era voltada para o Estado e uma pequena parte ficava com os camponeses. Essa produção de alimentos ia para o Estado? Sim. Ficava guardado no celeiro real? Sim. Para que ela serve? Para abastecer, para alimentar toda a administração pública do faraó. Mas, vamos deixar bem claro aqui, em tempos de seca, em tempos de revolta, esse faraó também tinha que sustentar essa população, dar racionalmente alimentos para evitar um conflito na sociedade. Tá? Embaixo que nós vamos ver aqui a questão dos prisioneiros de guerra, que eram os escravos. Por isso que os hebreus eram considerados escravos no Egito, tudo bem? Porque eles eram prisioneiros de guerra, ok? Por isso eles eram considerados como escravos. Quando os hebreus conseguem fugir do Egito e vão para a Terra Prometida, essa fuga, essa saída é a chamada de Pesha, ou Páscoa Judaica, beleza? Professor, Ou Páscoa Judaica. Oi, meu amigo, pode falar. mas e os guerreiros Quais guerreiros? do Egito? Onde eles ficavam? Ah, tá. Beleza. Esses guerreiros, esses militares, eles moravam ali, né, nas dependências do castelo, nas dependências do palácio. É óbvio, ele não vai ter um quarto ali, né, próximo do faraó. Nunca, logicamente que não. Tá? Esses militares, eles ficavam no castelo, mas nas partes inferiores, tudo bem, do castelo ali, sempre em prontidão. Eles iam para suas casas, então eles tinham ali uma espécie de um controle, né, para quem ficava, como eu posso dizer, uma escala, né? Como é hoje nas forças militares, então tem escala, né, dia a dia, ou seja, um dia sim, um dia não.
Então havia ali uma espécie de uma escala para esses militares egípcios para ficar no castelo, nas dependências do castelo. Em outro momento, ia para suas casas. Os sacerdotes também tinham dependências nas proximidades do palácio, mas também tinham as suas casas. Gente, os egípcios até criaram, olha que loucura. Os egípcios, eles até criaram, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, aqui assim, tá? Os egípcios até criaram, né, casas de verão, tá? Como se fosse chácara. Ele tinha uma casa na capital, em Tebas, por exemplo, mas tinha uma pequena propriedade nas margens do rio, como se fosse uma casa num lago, na beira de um lago, uma casa de praia. Então, as pessoas mais ricas tinham essas condições de ter esses privilégios, né, de casas com a vista para o rio Nilo, beleza? Isso não é novidade agora, não. Isso já tem mais de 3, 4 mil anos, tá? Com relação à religião, tinha uma prática, né, da mumificação, acreditavam na vida, né, após a morte, passavam por uma espécie de um tribunal chamado Tribunal de Osíris, tudo bem? Então, para que isso acontecesse, eles mumificavam o corpo do faraó, ou seja, arrancavam, quando o faraó morria, arrancavam as vísceras desse faraó, né, colocavam em potes sagrados, e esse corpo era embalsamado, colocava-se sal para desidratar, colocava-se ervas aromáticas e enfaixava esse corpo. Esse processo funeral durava 72 dias. Após isso aí, né, aí sim, 3 dias era o ritual fúnebre levado até o seu túmulo. Qual que é o túmulo do faraó? As pirâmides. Então, tenta imaginar o túmulo de Quéops, por exemplo, né, no faraó Khéops. Era um maior túmulo, né? Era uma pirâmide aí que tem 134 metros de altura. Esse é só o túmulo do faraó. Isso era uma maneira de assustar os inimigos. Quando algum inimigo chegava no Egito e via aquelas torres, né, gigantes, falava: o que é isso, egípcio? O egípcio respondia: esse é apenas o túmulo do meu faraó. Quer dizer, do meu ex-faraó, que hoje é o pai do atual faraó, né? Então, é uma maneira de, né, imponência essas pirâmides. Bom, voltando ao processo de mumificação, então eles ali, né, arrancavam as vísceras, quebravam o nariz, enfiavam lâminas, cortavam o cérebro e as pinças puxavam, né, os pedaços ali do cérebro do faraó, colocado em pote também. E esse era o processo ritual. Bom, aí ele vai ser levado para a pirâmide, né, para ser enterrado. Ele é colocado em 3 sarcófagos, em 3 caixões. O primeiro caixão, né, feito de madeira com ouro, o segundo feito de ouro e o terceiro caixão feito de pedra, colocado dentro de uma laje. Bom, e aí nós vamos ver agora a parte do julgamento, que agora é a parte espiritual. Como eles acreditavam nessa parte espiritual também, né? Então, quando o faraó chegava lá no tribunal de Osíris, aqui nós estamos vendo aqui Osíris, quando chegava no tribunal de Osíris, primeira situação, o coração dele era, né, colocado numa bandeja, né, então tenta imaginar, ele então ia, né, levando a bandeja com o seu coração, levava até Osíris, colocava o coração na balança. Então Osíris ia pôr na balança. Se o coração dele fosse mais pesado que a pena, ele não teria o direito de voltar para a terra. Se o coração dele fosse mais leve do que a pena, seja a pena mais pesada do que o coração, ele teria o direito de voltar à terra. Por isso que nos caixões, né, nos sarcófagos, nos caixões dos faraós, tem o rosto, né, do faraó. Para quê? Para quando a alma estiver voltando, né, à terra, a alma desse faraó, ela vê a pirâmide, opa, vamos chegar ali, ela entra pela pirâmide, essa alma vai de quarto em quarto procurando o caixão que é devido ao seu corpo, para ela assim poder retornar à vida. Por isso que os egípcios tinham o livro dos vivos e o livro dos mortos. Tudo bem? Bom, a religião egípcia, ela é politeísta, tá? Alguns animais eram considerados sagrados, por isso que as suas divindades, elas são antroposomórficas, ou seja, cabeça de animal, corpo de homem, ou corpo de animal, cabeça de homem, como é o caso da esfinge. Principais animais considerados como divindades: o gato, que ficava ali no palácio, e o crocodilo, principal divindade protetora do rio Nilo. O deus Amon, Aton, Ra, que é o sol, né, o principal de todos, é o protetor dos faraós. Osíris é o deus da vegetação, deus do rio também. Ísis é a esposa de Osíris, deusa do bem. Sete e Néftis,
né? Neftis, não é Netflix, não, é Neftis. É o deus, né? Os deuses do mal, os 7, né? Do mal. Thor, cuidado, não tem nada a ver com o pessoal escandinavo, não. Thor, protetor da escrita e da sabedoria, representado aí com a cabeça de um pássaro, tudo bem? E Ibis e Pá, né? Deus criador, ou Pá, né? Ibis ou Pá, né? Ou Fá, né? Deus criador do mundo. Anubis e Apis, tudo bem? Bom, na política, é uma política teocrática, ou seja, todo o poder está na mão do faraó. Ele tem o poder religioso, poder político, poder jurídico, né? Ele que controla toda a sociedade. Porém, ele controla, mas tem o seu representante, que é o vizir. População, né? Deveria pagar os impostos, produzir alimentos, nas construções de obras públicas, de pontes, pirâmides, palácios, diques, canais de irrigação. Era uma sociedade que dependia, sim, né, do rio Nilo para sua sobrevivência, para os canais de irrigação. E a mão de obra egípcia, né, é uma mão de obra, é um trabalho compulsório. Tá? É o trabalho, uma servidão coletiva compulsória. Se você não servia ao faraó, você poderia, né, ser morto, né, ou até mesmo, né, ser pagava com a própria vida ali. Bom, na cultura egípcia, o que esse povo deixou de importante para a humanidade? Aqui é o busto, tá, de Nefertiti, uma bela moça, né? E aqui nós temos a figura de Tutankhamon, né? Na verdade, aqui é o sarcófago de Tutankhamon. Tudo bem? Bom, o legado cultural, o que eles deixaram de importante? Palácios, pirâmides, né? Esculturas de divindades, pinturas, né? Os afrescos ali, deixaram, né, as pinturas nas paredes, alto e baixo relevo. Na matemática, desenvolveram, né, a aritmética, a geometria. Na astronomia, criaram uma espécie de um calendário, né, solar com 12 meses, né, de 30 dias, beleza? Na medicina, né, desenvolveram vários tipos de diagnósticos de doença, faziam cirurgia. Gente, chegaram a fazer cirurgia até né, no cérebro, para que ninguém sobrevivia. Na Não tinha literatura, o anestesia. livro dos mortos, o hino a Aton e o hino a Amon, tá? Na escrita demótica, escrita hieroglifo e a escrita hierática. Demótica era escrita popular, porém no tempo dos gregos. Meus amigos, aqui nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Muito obrigado, bom, obrigado pela participação de todos e até a nossa próxima aula. Abraço, tchau, tchau, galera. Professor,